Gênesis 37, 36. E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bilha, e com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou, também, José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos, no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: Tu, pois, deveras, reinarás sobre nós. Tu, deveras, terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu-o a seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e a tua mãe, e os teus irmãos, a inclinar-nos perante ti, em terra. Os seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou-o a um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro os meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o a Ruben, livrou-o das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos, e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores, que trazia. E tomaram-no, e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois, assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão, e escondamos a sua morte? Vinde, e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedecerão. Passando, pois, os mercadores midianitas,
tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou os seus vestidos, e tornou aos seus irmãos, e disse: O moço não aparece, e eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la ao seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será, ou não, a túnica do teu filho. E conheceu-a, e disse: É a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu, certamente, foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos, e pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou o seu filho, muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim, o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no, no Egito, a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda.